Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Um bom dia, boa tarde, uma boa noite. Não sei em que momento você vai estar vendo este vídeo. Quero aqui deixar um versículo aí no qual Deus colocou em meu coração. É um versículo bem conhecido. Mas antes de ler o versículo, quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer a Deus por mais um dia estar aqui respirando, mais um dia ter acordado, levantado da minha cama. Quero agradecer também a Deus pela minha família, pelo meu filho, pela minha esposa, meus pais, meus irmãos, enfim, toda a minha família e meus irmãos em Cristo. Irmãos, o versículo é Jeremias 33:3. É bem conhecido. Quero apenas deixar um trechinho dele que é a parte que fala: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus nunca se cala e Ele sempre está falando conosco, sempre nos respondendo, mesmo quando nós negamos a ouvi-los. Aleluia, tal como está escrito em Jó 33:14, que diz assim: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Uma vez que qualquer pessoa clama a Deus a respeito de alguma situação ou petição, seja qual for, como foi escrito em Filipenses 4:6, que diz assim: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. Ele próprio afirma no texto de Jeremias 33:3 que responderá. E por que estou falando algo tão óbvio assim? Porque tenho percebido que para muitas pessoas não é tão óbvio. Na verdade, já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi alguém falar que orou, clamou, pediu e suplicou a Deus a respeito de algo, mas Deus não respondeu. Já ouvi pessoas falarem isso ou algo semelhante. Tantas vezes que atualmente, quando converso com qualquer um que diga que está orando a Deus a respeito de determinado tema ou causa, geralmente pergunto para tal pessoa o que Deus respondeu a ela. Nesses casos é bem comum que digam a clássica frase: estou esperando no Senhor, pois Ele ainda não me respondeu. Então pergunto: há quanto tempo está esperando essa resposta? E geralmente o que revelam é que estão nessa espera há muito tempo. Meus queridos, não é fácil, né? Mas orar a Deus não é ser respondido a algo que não faz nenhum sentido. Pois, como vimos, Ele mesmo afirma que nos responderá todas as vezes que clamarmos. Mas, de fato, para não haver dúvidas, o próprio Jesus deixou claro para a multidão e para nós que o Pai sempre ouve as nossas orações. Isso está registrado lá em João 11:41, parte B, que diz assim: Pai, graças te dou por haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Nesse trecho bíblico da palavra do Senhor, ouvir tem um duplo significado, irmãos. É saber prestar atenção, mais responder, atender. Ou seja, a essência do que Jesus estava dizendo era algo como: Pai, agradeço ao Senhor por ter prestado atenção na minha oração e atendido o meu pedido. Eu bem sei que o Senhor sempre me atende. Após deixar isso bem claro para aquela multidão que estava presente ali, Jesus demonstrou na prática que tinha acabado de afirmar. Esse momento maravilhoso foi registrado para a posteridade no texto de João 11:43-44, irmãos, que diz assim: e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. O milagre da ressurreição de Lázaro foi a prova definitiva dada por Cristo de que Deus sempre atende e responde todas as nossas orações, petições e clamores, mesmo aqueles aparentemente impossíveis, cumprindo exatamente o que foi afirmado em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei. Então, por que tantas pessoas acham ou dizem que Deus não está respondendo? Há duas possibilidades mais comuns que podem estar acontecendo nesses casos. É isso que foi relatado em Isaías 59:2, que diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão
entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vós não ouça. É forte, né, meus queridos? Mas porém a iniquidade e pecados, irmão, mas não estou falando aqui daquela lista clássica que sempre surge na nossa mente quando falamos a respeito do pecado e da iniquidade, pois eu tenho certeza que a maioria das pessoas que tem procurado evitar, estou me referindo àquelas pequenas influências sociais que geralmente não consideramos como iniquidades nem como pecado e aceitamos dentro de nós e na nossa vida. É como se fossem comuns, apenas porque a sociedade mundana, manipulada pelo espírito do mundo, prega-se de que se deva viver em função delas, que quero, por exemplo, o consumismo, irmãos. Muita coisa, né, que esse mundo oferece para a gente que acabamos deixando um pouco de viver a parte espiritual, mas Deus é conosco, né, irmão? Deixa eu ver um pouco mais em algumas iniquidades e pecados que estão impedindo muitas pessoas de receber, ouvir e reconhecer as respostas de Deus para a vida delas. Há pessoas que não estão sabendo como pedir resposta de Deus, como foi dito em Tiago 4,3. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Muitos não são respondidos por Deus, porque grande parte dos pedidos, clamores e petições que fazem, mas sempre estão ligados diretamente, intimamente apegados a seus deleites pessoais e sociais. Sabe o que significa, irmão? Significa que a maioria dos desejos e vontades das pessoas e os sonhos pelas quais algumas pessoas estão orando, clamando e buscando a realização em Deus, na verdade é apenas paixões egoístas, fantasias sociais e um grande acúmulo de vaidades diversas, de modo que não são capazes de produzir nenhum benefício, tanto físico, mental e espiritual duradouro. O verdadeiro mais é apenas um grande inchaço para o ego. Aliás, irmãos, pessoas com o ego inchado são supervalorizadas pela sociedade mundana atual. A oração e petições, os clamores dessas pessoas não passam de um grande falatório repetitivo e sem sentido, contrariando o que Jesus nos ensinou a fazer em Mateus 6,7, que diz: e orando não useis de vossas repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Nunca antes na história da humanidade os indivíduos, homens, mulheres e até crianças foram tão escravos das próprias vaidades e paixões ilusórias. Quantos nesses dias nos quais estamos vivendo, jamais as pessoas perseguiram tanto e tão ativamente os tesouros sociais desta terra. Nunca indivíduos foram tão ambiciosos de coisas altas e cobiçosos por vanglórias como são atualmente fora e dentro das congregações. Obviamente que todos os comportamentos distorcidos se refletem nas nossas relações dessas pessoas, gerando petições, súplicas e clamores deformados que não podem ser respondidos por Deus, como o texto de Tiago 4,3 deixou claro, meus queridos irmãos. Todo cristão verdadeiro compreende a resposta de Deus, porque eles constroem sua vida assim como suas orações, petições, súplicas e clamores. Importante demonstrado e ensinado na Bíblia, nos quais cito aqui nos seguintes. Vamos lá, Romanos 12,16. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com os humildes. Não ajunteis tesouro na terra, e a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mateus 6,19, deixa eu ver que eu marquei outro aqui. Aqui, não te canses para enriquecer. Provérbios 23,4. Não sejais cobiçosos de vanglórias. Gálatas 5,26. Pessoas que ignoram esses mandamentos, irmão, assim como os outros registrados nas Escrituras,
devido aos seus ouvidos da lei divina e colocam o seu coração na mesma busca alucinada e vertiginosa dos objetivos e tesouros sociais do mundo, da mesma forma como os mundanos o fazem. Assim, fazendo com que suas próprias orações, clamores, súplicas, repletas de vaidade, ambições e paixões se tornam abomináveis a Deus. Eis o motivo de não estarem sendo devidamente respondido, como Provérbios 28:9 deixa claro e diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Qualquer um que aprenda a cultivar um coração que esteja desapegado das vaidades pessoais, ambições modernas, paixões sociais, que nos cercam, né, irmãos? Infelizmente, hoje em dia, a parte social aí é muito forte, né? Será que somos capazes de produzir orações mais puras, objetivas, simples, justas e agradáveis a Deus? Como no final do versículo de Mateus 34:12, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Inclusive nas orações e clamores, e esses clamores justos, ou seja, sem vaidade, paixões e ambições, são o que Deus responderá, como foi escrito em Salmos 34:17, que diz assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as angústias. Meus queridos irmãos, não é fácil. Vamos lá. Outras coisas que é extremamente comum, que tem feito pessoas acharem que Deus não está respondendo, é que quando não estamos vigilantes a respeito de nosso coração, quando não cultivamos a clareza, a lucidez e a consciência em nossa mente, geralmente vamos cometer o erro de simplesmente não querer ouvir a resposta de Deus. Isso significa que vamos orar, clamar, pedir e suplicar a respeito de Deus, de algo que, como prometido, como Deus prometeu, e Ele não responderá de maneira objetiva, mas não nós, por qualquer motivo que nos pareça aceitável. Vamos considerar que aquela não é a resposta que queremos ouvir, ou não concordamos com elas. Então passamos a fingir para nós mesmos e para os outros que Deus não nos respondeu, e começamos a aguardar outra resposta, que obviamente nunca vem, pois vem que a palavra envia uma palavra da resposta para nós, e é ela, e somente ela, que devemos usar para solucionar qualquer questão. E quando isso ocorre, a palavra retorna para o Senhor, tendo realizado o propósito para o qual foi designada. Como ele diz mesmo em Isaías 55:11: assim será a palavra que sair da minha boca. Ele não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que o enviei. Se ignorarmos as respostas que Deus nos deu, por acharmos que ela está de acordo com o nosso pensamento, ou por qualquer outro motivo que aparentemente faça sentido para nós. Eu já fiz isso, irmãos, várias vezes. Antes de compreender esse entendimento que compartilho com vocês aqui, irmãos, com vocês nesse vídeo, vamos perder muito tempo fingindo que ainda não fomos respondidos, quando na verdade a solução já está dentro de nós, pronta para gerar e liberar a fé necessária para qualquer empreitada ou batalha que estamos passando. Basta apenas que reconheçamos a resposta de Deus como tal e deixarmos nos pensamentos e vontades egoístas de lado, irmãos, parando de fingir que ainda não fomos respondidos. Está escrito lá em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando achamos que Deus está calado e não nos responde, o problema não é Ele, mas sim as inúmeras vozes familiares dentro de nós, a voz das nossas vaidades, a voz das nossas paixões, a voz dos nossos sonhos sociais, a voz do nosso ego inchado, a voz de outras pessoas, a voz das nossas ambições, a voz das seduções do espírito do mundo, e muitas outras que têm nos atacado, né, irmãos? E todas simultaneamente falando, pedindo, clamando e gritando por nossa atenção 24 horas por dia, de modo de nos deixar confusos e nos convencer a ignorar a única voz que realmente importa ouvir. Precisamos nos solidificar em nós, no nosso entendimento de que todas as vezes que clamamos a Deus, Ele nos responde.
Só nós que temos que disciplinar a nossa carne e parar, ou pelo menos diminuir toda a talagardice que há dentro de nosso coração e mente. Constantemente, com tantas vozes que nos distraem de ouvir ou de aceitar a resposta que o Senhor providencia para nós, reconhecer e aceitar a resposta de Deus como tal, ignorar as outras vozes dentro de nós. Vai nos economizar muito tempo que perderíamos fingindo que não ter ouvido a resposta de Deus. E assim como vai melhorando nosso relacionamento com Ele, e nos alimentar com as informações importantes que realmente necessitam aprender para resolver qualquer questão adversa que se apresente diante de nós, como foi escrito: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Irmãos, essa é a palavra que eu tenho aqui para deixar para os irmãos. Lembrando, eu sou o Douglas, sou aqui da cidade de Brotas. Eu quero agradecer a Deus por muitas bênçãos alcançadas. Eu tenho um testemunho muito grande que Deus fez comigo nessa pandemia, mas eu vou estar gravando outro vídeo para estar expressando aí a gratidão a Deus. Muito obrigado, irmãos, aqueles que puderem compartilhar. Segue, ative o nosso sininho aí, irmãos. E eu creio que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Deus abençoe, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos.